Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, né, gravando mais esse vídeo, compartilhando essa palavra com os irmãos, né, com os nossos irmãos, com os amigos, com as pessoas que porventura passarem por aqui. Eu peço para você, por favor, assista o vídeo até o final, ouça a palavra do Senhor. Eu sei que Deus tem algo especial para falar conosco, porque o Senhor é bom o tempo todo. Vamos orar, né, no nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu perdão, carecemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Nos ajuda, Pai, na ministração da Tua palavra, me ajuda. E abençoa cada vida, Senhor, que passar por este canal, que ouvir essa palavra, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa falar conosco. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, a agirmos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, não permita, Senhor, que sejamos, Senhor, hipócritas, sepulcros caiados, Senhor, ou cães, Senhor, maus, perversos, pessoas mundanas. Não, Jesus, tira de nós todo o mal, Senhor. Tira de nós toda a impureza e nos limpa pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos dá a tua bênção, a tua vitória, Senhor, e atende o nosso clamor, porque a tua palavra diz que muito podem ser os efeitos da oração do justo. E eu creio, Senhor, porque eu pedi para que o Senhor nos lavasse, nos limpasse, tirasse de nós toda a imundície, toda a perversidade, toda a maldade, toda a impureza, Senhor. E eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, eu creio no sacrifício vicário de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio que Jesus morreu por mim, pela humanidade, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e que o sangue dele derramado foi o sacrifício perfeito, a expiação perfeita pelos nossos pecados. E por isso, Senhor, nós estamos limpos. E por isso, Senhor, estamos justificados. E por isso, Senhor, a nossa oração é ouvida e atendida por Ti. Nos abençoa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, meu querido. Que Jesus te abençoe. Que a palavra do Senhor entre como algo certeiro no teu coração. E eu creio que Jesus vai falar conosco. Louvado em nome do Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito de um tema muito importante, que é a respeito do jejum. Mas qual o jejum que agrada a Deus? Porque é comum as pessoas fazerem jejum, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, protestante. É comum as pessoas se absterem de alimentos, às vezes de sono ou de alguma coisa específica. Né? Mas Deus, ele quer muito mais do que esse sacrifício, esse ritual. Ele quer que nós tenhamos uma vida de pureza, uma vida em que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e que nós procuramos viver a cada dia segundo os princípios da palavra de Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos, esse né, e os segue e os obedece, esse é o que ama o Senhor. Então, se você realmente ama a Deus, eu já falei isso em outras ministrações, mas hoje a gente vai falar a respeito aqui do jejum. O que a Bíblia fala sobre isso? Porque é muito comum a gente jejuar, mas nós precisamos ter um propósito real. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente não faz um jejum, tendo uma vida limpa diante de Deus, ao invés de você quebrantar a sua carne, você acaba fortalecendo a sua carne. Porque o objetivo do jejum é causar em nós o que é um quebrantamento da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne. Então o jejum, ele é para quê? Para nos quebrantar. Então o jejum, ele tem que vir, irmãos, cheio de um coração contrito, um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então nós precisamos ter esse coração quebrantado. Aqui em Isaías 57, diz assim, ó: perece o justo, versículo 1 e o 2, depois a gente vai ler outros versículos. Perece o justo e não há quem o considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas, e os que houverem andado na sua retidão. Irmãos, um pouco antes ali, em Isaías 56, fala a respeito dos atalaias de Deus, né? Os atalaias ali de Judá. Depois os irmãos podem estar lendo ali Isaías 56, 57, 58, para os irmãos entenderem melhor esse contexto. Mas era um momento ali em que Israel tinha muitas faltas, né? E Judá era uma tribo que estava cometendo pecados contra o Senhor. Muitos pecados. Muitos haviam abandonado a fé. Eles viviam, no versículo 3 diz assim, ó: eram filhos de agoreira, pessoas ligadas a adultério, prostituição. Ou seja, eles tinham praticamente abandonado a fé. E o Senhor está falando que o Senhor, ele
tem pena do povo. Por quê, irmãos? Porque o povo muitas vezes é conduzido por pessoas, por lideranças que são cegas espiritualmente, ou que estão cegas espiritualmente. Os atalaias aqui seriam quem? As lideranças religiosas de Israel, seriam os sacerdotes. Esses atalaias, o que lá no Isaías 56, versículo 10 diz assim, ó: estes cães são gulosos, não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Eles não estão se importando com o povo, com as ovelhas, né? Eles não estão se importando. E esse tipo de liderança egoísta, muitas vezes deixa de ensinar o povo o que realmente é necessário. Porque o povo precisa, antes de tudo, reconhecer os seus pecados. O pecado do povo, ele precisa ser exposto. E esse pecado, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser confessado, tem que haver um arrependimento. Então não adiantava nada o povo de Israel fazer jejum, ficar sem comer, né? Por quê? Porque eles não estavam sendo bem orientados. Haviam lideranças que estavam mais preocupadas consigo mesmas, né? Com seus prazeres, com seu bom vinho, com a sua boa bebida, com a sua boa comida, mas eles não estavam ensinando o povo adequadamente. E o povo aí estava, por conta dessa má liderança, eles estavam abandonando a fé. A gente vive uma época hoje, irmãos, em que há eu vou dizer, usar essa palavra assim, uma diáspora, né? Uma dispersão das pessoas das igrejas evangélicas. Então, muitas igrejas tradicionais, elas aquelas mais antigas, muitas pessoas estão abandonando, indo para as comunidades, para outros grupos. Por quê, irmãos? Porque elas estão começando a observar que nem sempre, talvez pela quantidade de informação que nós temos hoje, né? Não é como antigamente, que havia muitas pessoas analfabetas ou semi-analfabetas na igreja, que tinham pouco conhecimento, ingênuas mesmo, que eram levadas ali pelas lideranças e não conseguiam ver nada. Mas hoje as informações elas estão muito evidentes, as pessoas estão tendo muito acesso à informação. E os escândalos, eles estão se tornando assim, estão todos os dias aí batendo na nossa porta. Quase que diariamente aparece um escândalo de pastor, fora os que a mídia não divulga. E nós vemos isso, é escândalo atrás de escândalo. E eu vou dizer uma coisa para você que começa a postar e passar esse negócio para frente, irmãos. Toma cuidado com isso, porque a Bíblia diz, ai daquele que traz escândalo. Então tem gente pensando que o escândalo é só por conta daquele que cometeu o pecado. Não. O escândalo também é por conta daqueles que pegam aquela informação e começam a jogar essa informação no ventilador, espalhar. Então toma muito cuidado com isso. Não que a gente queira que as coisas fiquem cobertas, porque aqui o Senhor estava falando aqui justamente sobre esses atalaias, esses homens corruptos, que eram homens que possivelmente encobriam os pecados. Eles estavam deixando o povo à mercê, não estavam falando nada. Por quê? Porque eles estavam em pecado, eles estavam fazendo coisa errada. Então, né, como é que eles iam cobrar do povo? Ou então a gente tem um extremo, nós temos também aqueles fundamentalistas, aqueles que cobram uma vida muito perfeita do povo, enquanto que eles, no escurinho, né, no obscuro, naquilo que está encoberto, eles estão fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Eu sempre tenho uma frase que eu costumo dizer, e eu vou repetir aqui: todo fundamentalista tem telhado de vidro. Todo fundamentalista tem telhado de vidro. É muito difícil você ver alguém que é extremamente fundamentalista e radical. Não demora muito, tá caindo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos entender que nós estamos de pé, a Bíblia diz aqui, está de pé, vigie para que não caia. Se ainda caminhamos e conseguimos ir na casa do Senhor, é pela misericórdia do Senhor. Mas existem muitas pessoas, muitas lideranças que estão vivendo uma vida de iniquidade e chegam lá no púlpito, pregam, e as pessoas levantam a mão e dão glória a Deus, e aquela coisa na igreja, oh glória, aleluia, que maravilha, mas são lobos devoradores, lobos disfarçados em ovelhas, e o pecado dessas pessoas não vai ficar assim. O Senhor vai colocar em evidência, vão ser desmascarados, e nós já vemos isso. E agora toma cuidado, irmão, não começa a divulgar essas coisas, essa sujeira não, porque eu tenho vergonha quando eu fico ouvindo esse tipo de barbaridade. Mas isso acontece por quê, irmãos? Porque nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, nós somos passíveis de falhar, de pecar, de ter iniquidade. E não adianta, irmãos, a gente jejuar, a gente orar. Não adianta. Se a gente não viver uma vida cumprindo os mandamentos do Senhor. E sabe o que a Bíblia vai dizer para nós, irmãos? Que
É fundamental. É fundamental o amor. Jesus, ele resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai viver. Então, quando a gente ama a Deus, a gente obedece os mandamentos do Senhor. A gente obedece a palavra do Senhor. E quando a gente ama a Deus, nós amamos também o nosso próximo. Porque é o mandamento do Senhor nós amarmos o próximo. Então, quando nós amamos o próximo, nós não mentimos. Quando nós amamos o próximo, a gente não sobe o púlpito da igreja em pecado, enganando o povo. Não estamos enganando o povo por muito tempo. Vai chegar uma hora que vai acabar. Esse engano tem uma limitação. Eu sempre costumo dizer que Deus ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Mas tem uma hora que a corda acaba, irmão. Tem uma hora que a corda acaba. E aí, quando a corda acaba, é muito triste, é muito lamentável. Ainda dá tempo dessas pessoas se arrependerem, buscarem o arrependimento, porque é isso que a palavra do Senhor está falando. O Senhor, ele quer que nós não sejamos como esses atalaias aqui, essas lideranças, esses pastores, esses sacerdotes, esses líderes de Israel, que eles eram cegos. Eles eram cegos. Aqui está dizendo que eles eram cegos. E a Bíblia diz também no versículo 11 ali de Isaías 56 que eles eram cães. Olha como diz aqui, cães gulosos. Eles não se fartam. Eles usurpam as ovelhas. Eles retiram a lã, a gordura das ovelhas. Eles vão para o púlpito em pecado, mentindo para as ovelhas e mentindo diante da presença do Senhor. Mas Deus está vendo, o Senhor está vendo, e o Senhor vai trazer tudo isso em evidência. O Senhor vai revelar tudo isso que está em oculto, que está em escondido. Porque o Senhor não dorme, o Senhor está acordado e o Senhor está vendo. Toma jeito, se cuida. Falta pouquinho tempo para Jesus voltar. E se Jesus não voltar, ainda demorar mais um pouquinho, que tem aqueles super intelectuais, os teólogos, super teólogos, né? Que dizem, ai, não, ainda falta um pouco de tempo, ainda tem que acontecer isso, aquilo outro, está faltando se cumprir tal profecia. Irmãos, mas nós podemos morrer a qualquer momento. Ninguém sabe a hora da nossa morte. Só quem sabe o nosso momento é Deus. Ele é que sabe. Então a gente pode ser fulminado em qualquer momento. Eu posso estar aqui agora e cair um avião na minha cabeça. E acabou tudo. E se a gente não estiver limpo, não estiver lavado pelo sangue do Cordeiro, não estiver buscando uma vida de santidade, porque uma vida de santidade, quando você escolhe viver uma vida de santidade, de se abster das coisas do mundo, é um jejum isso, irmãos. Porque você se abster do pecado é difícil, é muito difícil. E é muito difícil a gente reconhecer que a gente é pecador, que a gente erra, que a gente é falho, que a gente é miserável, que a gente é imundo, que a gente precisa ser purificado pelo sangue do Cordeiro. A gente precisa disso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 57, versículo 1 e 2, ele fala ali que os crentes fiéis, eles estavam perecendo. Olha o que diz ali o versículo 1, perece o justo. E não há quem considere isso no seu coração. E os homens compassivos são retirados. Então a gente vê isso muito na igreja hoje, irmãos. A gente vê o crente fiel, o honesto, aquele que é muitas vezes pobrezinho, mora num casebre, tem uma alimentação escassa, porque ganha às vezes dois saláriozinhos mínimos por mês. E a pessoa vive com dificuldade e ainda prega a palavra do Senhor. Ainda prega a palavra do Senhor. E vai muitas vezes para a igreja mal alimentado. Vai para a igreja no jejum, na consagração, e quando chega em casa não tem uma comida para fazer. Nós precisamos parar e meditar sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque, vamos lá para Isaías 56, 56. Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, louvado o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Isaías 57, versículo 14. Diz assim, e dir-se-á, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Irmão, sabe o que isso aqui está falando? Que o pecado ele não vai ficar impune. E o Senhor está falando que a gente precisa aplainar, preparar o caminho. Quando a gente faz assim, tem um terreno e você quer fazer uma construção ali, e ele precisa ser aplainado, né?
Ele precisa passar uma máquina para tirar ali as pedras, aquilo que é ruim, para poder fazer o alicerce e levantar a obra, né? Levantar a casa ali, né? Nós somos uma casa, irmãos. Então, quando o Senhor está falando para aplainar, é para tirar aquilo que é sujeira, para que a nossa casa ela possa ser edificada na rocha que é Cristo. Então, não pode ter tropeço, não pode ter arestas, não pode ter sujeira, não pode ter impureza. Tem uma mensagem que eu falo sobre o vaso na mão do oleiro, e eu falo ali que o oleiro, uma das coisas, uma das partes ali, né, do processo de trabalhar o barro para fazer o vaso, é o oleiro, primeiro ele amassa com o pé, para tirar as impurezas grosseiras, e depois ele vai amassando com a mão, porque ele vai sentindo as pequenas impurezas e vai tirando, para que ele possa fazer um vaso perfeito. Então, nós precisamos tirar as sujeiras para que nós possamos nos edificar em Cristo, que é a rocha, a pedra angular. O Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, nós precisamos. O capítulo 58, versículo 1 diz assim, ó: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. O pecado, ele tem que ser exposto, irmãos. Então, nós não podemos tolerar o pecado, nós precisamos limpar a nossa vida. Se for um pecado, assim, uma coisa do dia a dia, né, que a gente peca toda hora, nós pecamos toda hora. Nós somos malvados, perversos, mentirosos, hipócritas. Nós pecamos. Mas tem coisa que pode dobrar o joelho no teu quarto e pedir, Senhor, me perdoa, me limpa. Eu menti, eu falei que não devia, eu fui grosseira, enfim, falei mal com minha filha, eu falei meio grosso com o irmão. Jesus, me perdoa, me limpa. Mas tem situações que você tem que ir lá no teu pastor e confessar para ele, irmãos. E confessar e pedir para a autoridade da igreja, um pastor, um presbítero, para orar por você, para que seus pecados sejam perdoados. E nós podemos fazer isso, irmãos. Orar para que o pecado do nosso irmão seja perdoado. Podemos ajudar o nosso irmão de oração, mas você precisa se arrepender. E, irmãos, e esses pecados eles têm que ser expostos. Nós não podemos mais tolerar, irmãos, a gente ir na igreja só para ouvir massagem de ego. Sabe? Aí as pessoas saem da igreja infladas, porque elas estão se achando o máximo. Nós somos super poderosos, eu sou um tal. Porque, né? Não, eu estou acima de qualquer suspeita, eu sou o crente, super crente. Irmãos, não é cartão de membro que faz de você um servo do Senhor fiel. Não é o tempo que você tem na igreja que faz de você um servo fiel. Nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus. E esse posicionamento que diz na palavra aqui, ó: clama em alta voz, não te detenha, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. O pecado tem que ser exposto. Mentir é pecado, adulterar é pecado, falar mal do próximo é pecado. Tem um monte de coisa que é pecado, irmãos. Desobedecer a palavra do Senhor é pecado. Não amar o irmão, fugir do irmão pobre é pecado. Porque tem gente que foge do irmão, né, pobrezinho lá, foge para nem, vou sair de fininho para nem dar uma carona aqui pro irmão, aquele pobrezinho lá. Irmãos, nós precisamos parar com essa hipocrisia, porque são esses pecadinhos aí que vão nos afastar de Deus e que vão nos levar para o inferno. Então não adianta a gente jejuar, clamar, orar, ficar 2 horas lá na igreja, né, pagando penitência, porque para mim isso é penitência. O que Deus quer é uma limpeza pessoal. A gente precisa limpar, tirar essa sujeira. E as lideranças, aqueles que ministram a palavra do Senhor, precisam falar isso. É muito legal a gente vir aqui falar sobre oração, que Deus ouve oração. É muito legal a gente falar da mulher virtuosa, né? Quem achará, seu valor excede de rubis, né? É bom falar do bom pastor que dá vida pelas ovelhas, mas nós precisamos falar em alta voz que o pecado ele precisa ser confessado e ele precisa ser limpo da casa de Deus. Ele precisa ser limpo. A gente está vivendo uma época em que é necessário parar de jogar panos quentes. A gente vê isso toda hora, as pessoas jogando. É o pior erro que existe, é jogar panos quentes. Sabe por quê? Porque quando você começa a jogar panos quentes, lá na frente, o que vai vir lá na frente é muito pior do que aquilo que você acobertou. É muito pior. Você pode ter certeza disso. E vai ser cobrado de você e de quem fez. Dos dois. Vai ser cobrado. As lideranças têm responsabilidade. A responsabilidade de quem ministra a palavra é muito maior e vai ser muito mais cobrado de quem fala a palavra de Deus e de quem está nas lideranças do que do crente da ovelha que está lá sentada.
no banco. Nós temos responsabilidade. Então, eu não posso deixar de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque senão eu vou ser cobrada por isso. Santo é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Isaías 58, versículo 6 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi. Olha o jejum que Deus quer, irmãos. Olha o jejum que Deus quer. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne. Que a palavra está falando, irmãos? Está falando isso aqui. É esse o jejum que Deus quer. É esse o jejum que Deus quer. Ah, então não é para fazer jejum. É para fazer jejum, irmãos. Entenda isso. Nós devemos jejuar. O jejum, ele não é para deixar você super-herói. Ah, eu vou fazer jejum, agora eu sou super poderoso. Agora eu tenho uma força, eu sou forte. Agora não tem demônio que, né, resista, né? Porque eu estou aqui em jejum. Eu jejuei 5 dias. Irmãos, o jejum é para quebrantar essa carne aqui e fazer essa carne entender que a gente é pecador, que eu sou fraco, falho, miserável homem que sou. Miserável. Nós somos miseráveis. É para quebrantar a nossa carne. Para fazer a gente entender que nós dependemos de Deus, porque é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que repreende o demônio, é o Senhor, é o nome de Jesus, é em nome de Jesus que o diabo sai, não é no meu nome nem no teu nome. Então não adianta você fazer um monte de jejum. O jejum ele vai quebrantar você. Jesus falou que vai ter momentos, né, quando os discípulos estavam ali com Jesus, não precisava eles fazerem jejum, porque o mestre estava ali. Mas Jesus falou que ia ter momentos que ia ser necessário. E Jesus também falou que existem castas de demônios, situações que é só com jejum e oração. Então, o jejum, irmãos, é o quê? Ele faz você se quebrantar. E aí, quando você se quebranta, sabe o que acontece com você? Você vai ficando sensível à voz de Deus. E esse quebrantamento vai produzindo em você libertação dos pecados. Esse quebrantamento vai fazendo você fechar as brechas. Olha só a minha mão aqui, ó. Quando você está fora da direção de Deus, né? Você está assim, ó. Aí, quando você começa a buscar Deus em oração, em jejum, vai acontecendo isso aqui, ó. Sabe por quê? Você vai fechando as brechas. Você vai fechando. Sabe para quê? Para o pecado não entrar. Aí, não entrando o pecado e você sendo justificado, tudo que você pedir no nome de Jesus, crendo, vai acontecer. Porque você está justificado. E a Bíblia diz o quê? Que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Então eu sempre digo que não existe oração que não seja respondida. Mas tem um detalhe: a oração do justo. Então, se você é limpo, a Bíblia diz, limpe-se ainda. Então nós precisamos nos limpar. Então o jejum ele promove em nós um quebrantamento para que o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado, a iniquidade, a maldade, a soberba, a mitidez, a arrogância, a mentira, a prostituição, a fornicação, o adultério, a mentira, os pecados que nos rodeiam, a promiscuidade, a avareza, né? Tem muita gente avareza. Olha, Deus está falando aqui, em Isaías também 56 ali, esses cães gulosos, esses homens são avarentos. Por quê? Porque eles não se satisfazem. O povo já deu lã, gordura, tá pouco. Eles são cães gulosos, a Bíblia diz aqui. Então eles são avarentos. Eles ficam sempre insatisfeitos. Eles nunca têm satisfação. Uma das coisas que caracteriza um crente, eu sempre gosto de colocar isso, é o fato de que o crente verdadeiro, ele está satisfeito. Tem até um hino que diz, estou satisfeito com Cristo, né? Por quê? Porque Jesus ele nos deu salvação, irmãos. E isso já nos dá uma grande satisfação. É a maior satisfação que a gente tem. Agora, um crente insatisfeito, que nada tá bom para ele, um líder insatisfeito que nada tá bom para ele, já tem um carro zero, já tem casa própria, já tem dinheiro no banco, mas não tá bom. Ele quer mais e mais e mais. E em contrapartida, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor coloque no nosso coração um quebrantamento. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renove em mim espírito reto.
Que o Senhor nos dê coração quebrantado e contrito, irmãos. Como diz lá no Salmo 51, que fala sobre isso. Que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Irmãos, o jejum que Deus quer é que a gente ame o nosso próximo. No versículo 2 de Isaías 58 diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que tem gente que buscam a Deus. Buscam a Deus. Estão lá na igreja buscando a Deus. Estão jejuando. Estão lá buscando a Deus. Só que eles não seguem os mandamentos de Deus. Então, irmãos, não basta a gente só ir na igreja. É muito importante a gente ir na igreja. Quem dera que eu pudesse todo dia ir na igreja. Mas, irmãos, nós antes de só ir na igreja, você está ali fisicamente, você precisa seguir os mandamentos do Senhor. Então, o Senhor está falando aqui, ó, todavia, eles todo dia vão lá, estão lá no meu caminho, né? Estão buscando, só que eles não cumprem os mandamentos. Então, não adianta você dizer Senhor, Senhor, e não cumprir os mandamentos do Senhor. No versículo 16, assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu jejuei, eu fiz tanto, né? E Deus não me respondeu. Que coisa! Eu jejuei, eu fiz 30 dias de propósito lá de jejum, fiquei sem café da manhã, não comi, fiquei 3 meses sem comer chocolate, sem tomar Coca-Cola. E agora, Jesus? E agora? E o Senhor não me responde. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você fazer jejum aqui, ó. Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Irmãos, não adianta a gente jejuar sem obedecer os mandamentos do Senhor. É isso que está falando aqui. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu a isto de jejum? Olha o que Deus está falando. Tu acha que isso é jejum? O jejum que Deus quer, irmãos, lá no versículo 6, diz assim, ó. Não é este o jejum que escolhis? Que solte as ligaduras da impiedade. Isso significa, irmãos, que nós temos que jejuar, mas nós temos que viver o amor de Deus na nossa vida. Porque jejum, ele só é aprovado por Deus quando ele é acompanhado por compaixão, por amor. Entendeu, meu irmão? Então não adianta nada a gente jejuar, fazer propósito, ficar 3 meses sem comer chocolate, sem tomar Coca-Cola, se você não tem compaixão. Deus, ele quer que você tire as ligaduras, aquilo que te amarra, aquilo que te prende, sabe? Aqueles pecados que nos prendem. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Jesus. Me limpa dos pecados que me prendem, Senhor. Limpa dos pecados que me prendem. Que o Senhor nos limpe dos pecados que nos prendem. Irmãos, a pregação da palavra, ela tem que falar com a gente. Ela tem que falar. Às vezes a gente está na igreja e a gente vê muita coisa que a gente não quer. Muita coisa que a gente não quer. E às vezes a gente permanece na igreja porque a gente tem respeito pela palavra do Senhor. Mas tem muita gente falando da palavra do Senhor, mas vivendo uma vida suja, uma vida de iniquidade, uma vida onde não houve essa libertação das ligaduras da impiedade. Pessoas vivendo de modo impiedoso, sem amor ao próximo, sem compaixão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou ler de novo o versículo aqui, Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Deus, ele quer, meu irmão, que a gente se liberte e que a gente ajude o outro a se libertar. Porque quando, irmãos, nós vivemos em pecado, quando nós amarramos, não liberamos perdão, não amamos o nosso próximo, você está impedindo o teu próximo de ser livre também. Você está retardando a bênção na vida do teu próximo.
Que Deus tenha misericórdia. Versículo 7 diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Então nós temos que ser pessoas caridosas. A igreja precisa ser caridosa. A igreja tem um papel social. Os apóstolos, eles tinham cuidado com os órfãos, com as viúvas. Hoje em dia, as situações são diferentes, o contexto histórico é outro, mas ainda existem necessitados na igreja. Existem pessoas que estão desempregadas, existem pessoas que ganham salário mínimo. Passa por aperto, irmãos. Passa por dificuldade. E a igreja precisa ter esse papel de socorrer o aflito. Jesus tenha misericórdia de nós. Então nós precisamos, irmãos, cobrir aquele que está no... Olha o versículo 7. Porventura não é que reparta o teu pão com faminto, que recolhes em casa os pobres desterrados, que vendo nu o cubras. E não te esconder do teu irmão, não se esconda. Não se esconda dele. Então, meu irmão, o jejum ele tem que ser acompanhado de amor a Deus e amor a próximo. Se você ama a Deus, você obedece os mandamentos do Senhor. No versículo, né, seguindo ali Isaías 58, versículo 8, diz assim: então romperá a sua luz como a alva. Irmãos, olha que coisa tremenda. Tremenda, é muito grande, muito extenso. Eu fiz um esboço aqui, até fugi aqui do meu esboço, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Mas, irmãos, é tão maravilhoso esses versículos que seguem aqui, o versículo 8 até o versículo 11. É maravilhoso, eu vou ler e vou comentando algumas coisas aqui, ó. Quando você busca esse jejum na sua vida, quando você busca se libertar dessas ligaduras, quando você busca amar o teu próximo, quando você busca obedecer os mandamentos do Senhor, mas é muito difícil. Mas não é impossível, meu irmão. Não é impossível. Jesus disse: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É leve, irmãos. Jesus tem coisas maravilhosas para nós. Versículo 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Que quando você liberar essas ataduras, essas ligaduras da impiedade, quando você se libertar do pecado, quando você confessar o teu pecado, a tua iniquidade, a tua injustiça, sabe o que vai acontecer com você, irmãos? Você vai ficar como a luz da alva. E aqui está falando que vai vir cura para você. Essa cura pode ser de enfermidade, pode ser uma cura emocional, a cura que você precisa para a sua vida, meu irmão. E vai haver também justiça para a sua vida. Deus vai te dar justiça. Diz assim, ó, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O Senhor vai estar te dando proteção. Você vai ter o Senhor vai liberar para você um canal de bênçãos, meus irmãos. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá. Então quando você orar, olha o que diz aqui, quando você clamar, Deus vai te responder. Eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo. Então tira de você o jugo, ó. Tira o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade. Nós precisamos parar de olhar para o outro e olhar para nós. Porque a gente está olhando muitas vezes, né, para o pecado do outro, mas a gente vai olhar para nós também. Olhar para nós, porque quando eu falo aqui, irmãos, que tem pessoas que vivem dessa forma, é uma verdade. Nós não podemos omitir o pecado, porque o pecado tem que ser exposto. Mas nós devemos entender que, primeiro, aqui, ó, tem uma pessoa que diz assim, que quando você aponta o dedo, tem ó, um 4 aqui apontado para você, né, de volta, né? Você aponta para você, mas tem mais apontados para você. Isso é uma realidade. Nós precisamos olhar para nós e nos limpar, porque aqui a Bíblia está dizendo o quê? Limpa, tira de você essas ligaduras da impiedade, tira as ligaduras da impiedade. Mas a Bíblia também diz que nós devemos o quê? Clamar em alta voz, não se deter, levantar a voz como um trombeta e anunciar ao meu povo a sua transgressão. O pecado tem que ser exposto, tem que ser falado. Não podemos viver uma vida de iniquidade, não poder viver uma vida de impiedade, não podemos viver uma vida, irmãos, onde nós desprezamos o nosso próximo, onde nós não fazemos nada pelo necessitado, pelo aflito, pelo nu. Nós precisamos. Jesus falou o quê? Que quando a gente faz para um pequenino, a ele que o fez. Nós precisamos, isso é a coisa mais linda da palavra de Deus, né? Um dos textos mais bonitos. Que quando você faz para um daqueles pequeninos, você está fazendo para Jesus. Quando você deixa de fazer, você está deixando de fazer para o Mestre. E aí você está deixando de cumprir os mandamentos dele. Se você ama o Senhor, você cumpre os mandamentos do Senhor. Se você cumpre os mandamentos, você ama a Deus e você ama o seu próximo. Glória ao nome do Senhor. O versículo 10 diz assim, ó, e se abrires a tua alma ao faminto,
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Tá dizendo aqui, ó, aquela escuridão que estava em você, que estava em nós. Quando nós nos quebrantamos, nos colocamos diante do Senhor, nos clamamos, pedimos perdão para Ele, sabe o que Ele faz? Ele tira a escuridão de nós e Ele faz a gente brilhar, né? A vereda do justo, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, Deus vai te fazer brilhar como o sol do meio-dia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Se abrires a tua alma ao faminto, quer dizer, faz para o teu próximo. Ama o teu próximo, veste o teu próximo, alimenta o teu próximo, não mente para o teu próximo, não usurpa o teu próximo, não defrauda o teu próximo, não explore o teu próximo. Ame o teu próximo, não minta para o teu próximo, não suba no púlpito mentindo para o seu próximo. Não faça isso, porque se você confessar o teu pecado, se você se limpar no sangue do Cordeiro, olha o que Deus vai fazer para nós. Ele vai fazer com que a luz nasça nas trevas e a nossa escuridão, quer dizer, vai ser tirada, vai ser dissipada. Porque onde a luz entra, as trevas são dissipadas. Sabe, às vezes a gente tá chegando em casa, assim, tá tudo apagadinho, a gente já vai, aperta o dedo no botão e luz. Imediatamente, a escuridão ela é dissipada. As trevas foram aniquiladas pela luz. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. É isso que Deus ele faz na nossa vida, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. O versículo 11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ai, meu Deus, que coisa linda. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor vai ficar com você. Ele vai estar com você todo dia. Sabe por quê, irmãos? Que quando a gente se limpa, e a gente vai se limpando, a gente se limpa todo dia, tá? É todo dia se limpando. É por isso que quando o apóstolo perguntou para Jesus, disse, né? Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus falou, não digo 7, não, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Num dia, irmãos. O perdão ele é ilimitado. Então a gente também tem que estar nos limpando e pedindo a Deus perdão. Então, não estou falando que a gente tem que estar toda hora pecando. Eu vou lá, vou cometer um adultériozinho básico e depois eu peço perdão para Jesus. Tudo bem. Aí eu vou lá, cometi adultério, menti, me prostituí, roubei, defraudei, roubei no serviço, furtei, pintei e bordei. Ah, mas eu vou lá na igreja, eu dobro o joelho ali, peço perdão, Jesus, eu vou tomar ceia agora. Ai, meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim. Deus, ele quer um coração quebrantado e contrito. E ele quer uma vida de verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais mentir, eu não quero me prostituir, eu não quero roubar, eu não quero furtar, eu não quero estar viciado, eu não quero fumar, eu não quero beber. Eu quero ser limpo, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser diferente do mundo. E Deus vai te dando graça. E aí aquela escuridão, ela vai saindo de você. Aí Deus vai te amassando, sabe? Tirando as impurezas grosseiras. E aí você vai pedindo mais purificação. E ele vai te amassando mais, né? O olheiro vai te amassando mais. Aí ele começa a tirar as coisinhas pequenas, as pedrinhas pequenas, sabe? Os pecadinhos, aquelas coisinhas, sabe? Que parecem inofensivas, mas não são. Glória a Deus. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Então, mesmo que você esteja num lugar seco, num lugar onde não tenha nada, Deus vai fartar a sua alma. Glória a Deus. E vai fortificar os seus ossos, quer dizer, vai te fazer ficar em pé, ficar firme. E como um manancial, e você vai ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Então você vai ser um jardim regado. Jardim, irmão, tem flor, tem fruto. Jardim regado, cujas águas nunca faltam. É isso que diz, que versículo lindo, né, irmãos? Isaías 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Jesus é maravilhoso. No versículo 8 ali de Isaías 58, ele fala o quê? Que ali, ó, você vai romper como a luz, quer dizer, não vai faltar luz, não vai faltar alegria, não vai faltar proteção, não vai faltar cura para a sua vida, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar em você, irmãos,
principalmente a presença de Deus, né? Se tem a presença, aí você tá realizado. Não pode faltar na nossa vida a presença de Deus. O versículo 9, irmãos, diz assim, ó, o versículo 9, ó, clamarás e o Senhor te responderá. Isso significa o quê? A resposta de Deus às suas orações. O socorro de Deus, ele vem para você. Glória ao nome do Senhor. No versículo 9, né, diz assim, clamarás o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Você pode gritar ao Senhor. Aí o Senhor diz, ó, tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Então, é a resposta de Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. O versículo 10, para você se abrires a tua alma ao faminto e fartares, a tua alma nascerá luz e a tua escuridão será como meio-dia. Então, Deus está falando que as trevas, a opressão vão ser removidos de sua vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Quantas pessoas vivem em trevas? Quantas pessoas vivem, né? Sem a luz de Deus? Quantas pessoas vivem assim? Como é importante a gente ter as trevas removidas da nossa vida e a opressão. Nós vivemos numa época que doenças como depressão, meu Deus, vários tipos de doenças, de patologias, né? Relacionadas ao emocional das pessoas. É uma época dura, mas é uma época em que o amor de Deus está aí, sendo divulgado e tem gente não querendo. Venha para esse amor de Deus. Jesus, ele pode remover da sua vida a treva e a opressão. E o versículo 11, ele fala ali, o Senhor te guiará e vai fazer de você um jardim regado com um manancial cujas águas nunca falam. Isso é a restauração da sua vida. Deus, ele quer isso para nós. Mas para isso, irmãos, a gente precisa fazer aquele jejum. É importante, mas a gente precisa, antes do jejum, ter o nosso coração limpo, quebrantado, os nossos pecados confessados, entregues aos pés de Jesus. E Deus vai nos alcançar com o perdão dele, vai fazer coisas maravilhosas. Que Jesus te abençoe e que te guarde. Meu Deus, fala conosco ainda, Senhor, nesta oração. Ajuda-nos, Senhor, nos quebranta. Ó Deus, faz aqui como diz na tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser obedientes à sua palavra, Senhor. Amar a ti e amar o nosso próximo. E assim eu sei que o Senhor vai abrir um canal de bênção para as nossas vidas. Ó Deus, cada vida que está aqui, Senhor, ouvindo esse vídeo, que ouviu essa ministração, que o Senhor esteja trabalhando, libertando, curando, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor traga a sua luz, a sua alegria, a sua proteção, a sua cura, a sua presença para as nossas vidas. Que o Senhor responda às nossas orações, ó Pai, porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Remove, Senhor, as trevas de nós, remove toda a opressão e nos restaura, Senhor, para que nós possamos ser como um jardim regado, cujas águas é um manancial que nunca falta. Em nome de Jesus eu oro a Ti e desde já te agradeço. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o vídeo. Compartilha, se você sentir vontade. Coloca um comentário. Coloca um pedido de oração. Manda para alguém que você deseja compartilhar essa palavra. E como eu sempre termino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.